Olá, bem-vindo ao vídeo onde faremos um balanço da situação na linha de frente entre Rússia e Ucrânia nos últimos 3 meses. Esse foi um período marcado por uma clara desaceleração do avanço russo e até mesmo um recuo na região sul. Mas, acima de tudo, tivemos a confirmação da supremacia ucraniana no campo dos drones, tanto em curto alcance, com cada vez mais drones kamikaze e FPV, que agora causam mais de 80% das baixas humanas entre os russos, assim como a média distância, o que tem um efeito cada vez mais significativo sobre a logística russa, que está sendo atingida em vários pontos, especialmente no sul. Com a nova superioridade nos drones de longo alcance, fica cada vez mais difícil para a Rússia financiar o esforço de guerra, com dezenas de depósitos de munição, fábricas, centros logísticos e refinarias sendo destruídos, o que agora provoca escassez de combustível em mais da metade das regiões russas. Então, se começarmos por uma análise da evolução territorial, do controle do terreno pela Rússia e pela Ucrânia, de modo geral, o avanço russo está praticamente parado. Ou mais exatamente, o avanço ao longo do Donbás está muito lento, enquanto a Ucrânia recupera território, especialmente no sul do país, desde o mês de fevereiro. Há um problema crescente em contabilizar o controle do terreno pelos dois protagonistas. Por exemplo, quando os russos são obrigados a abandonar a península da Crimeia, porque estão sendo muito bombardeados na região, eles ficam ao alcance da artilharia ucraniana e não conseguem se defender. Será que essa é uma zona considerada como liberada, a partir do momento em que os ucranianos conseguem fincar uma bandeira lá? Ou então, será que essa é uma zona que se tornou uma zona cinzenta? Quando os ucranianos retomam trincheiras e controlam territórios com robôs, será que isso conta como domínio do terreno ou é necessário ter humanos na área? Isso mostra que a zona cinzenta pode ser calculada de formas diferentes, conforme o analista. De forma mais geral, aqueles que aceitam contabilizar o território controlado por robôs, como o ISW, consideram que a Rússia recuou 400 km² entre abril e maio. Alguns dirão que a Rússia bate recorde de lentidão, pois não avançava tão lentamente desde o verão de 2023. Então, em todo caso, podemos pelo menos considerar que a Rússia está travada na linha de frente, que ela avança tão lentamente que é praticamente imperceptível na linha de frente, ou até mesmo que está recuando. Algumas áreas antes ocupadas voltaram a ser zonas cinzentas, embora ainda haja avanços, principalmente perto de Konstantinivka, no Donbás. Vamos falar disso a seguir. Se olharmos agora para as perdas humanas, o ritmo das perdas russas continua muito alto, em torno de 1.000 baixas por dia. Isso é problemático, pois agora supera o número de novos recrutas do exército. A Ucrânia divulga semanalmente milhares de vídeos, como este, que mostram russos mortos por drones kamikaze FPV. No final, comprovamos a morte de mais de 230 mil soldados russos já identificados. Aqui, vocês veem alguns dos monumentos aos mortos surgindo em toda a Rússia. Sabendo que há um atraso de quase um ano entre a morte e a validação dos nomes, e, portanto, as estimativas mais sérias agora apontam que a Rússia já ultrapassou 500 mil mortos e desaparecidos. Esse número é confirmado pelos chefes da inteligência britânica. O registro notarial russo de sucessões já havia registrado um excesso de mortalidade de mais de 350 mil pessoas no final de 2025. Voltamos à análise da situação na Ucrânia. Portanto, no total, incluindo também os feridos, mortos, desaparecidos e prisioneiros, a Rússia tem perdas que variam entre 1,3 e 1,5 milhão de homens. E o pior é que o ritmo das perdas não parece diminuir, já que os métodos russos continuam exatamente os mesmos, enquanto os drones ucranianos estão cada vez mais numerosos para tentar impedir as tentativas de infiltração. Este é um dos muitos assaltos fracassados vistos diariamente na linha de frente, com russos correndo pelos campos e sendo abatidos por drones. A esses números somam-se dezenas de milhares de estrangeiros mortos, incluindo 2.300 soldados norte-coreanos na Ucrânia, conforme confirmado pelo novo monumento inaugurado por Kim Jong-un. Segundo Andrew Perpetua e sua equipe, que analisam mais de 300 vídeos por dia dos dois lados, as perdas russas seguem altas, pois os russos mantêm o mesmo método, apesar da baixa eficácia e alto custo humano dessas operações. Do lado ucraniano, mortos e desaparecidos superam 205 mil segundo a UAU-OSIS, que usa uma rede de investigadores que percorrem cemitérios para registrar mortos, desaparecidos e prisioneiros. Por exemplo, em todas as cidades ucranianas, há esse tipo de memorial colocado em frente à prefeitura. Então, você sabe quem morreu na cidade, e todos os repórteres podem vir ver
os Ozinters podem fazer análises e sabemos exatamente o que está acontecendo, infelizmente, no país. Então, os números ucranianos, é por isso que eles são muito confiáveis, porque há uma transparência direta nas cidades, mas também com as listas das pessoas que são condecoradas, que estão diretamente disponíveis, compartilhadas por listas governamentais. Incluindo feridos, as perdas ucranianas ultrapassariam 500 mil homens número, confirmado pela inteligência holandesa. E então, no geral, o ritmo das perdas da Rússia ainda é 2,5 vezes maior do que o da Ucrânia, o que é normal para um país que está tentando atacar, especialmente em comparação com um país que está mais na defensiva. Quem coloca a cabeça para fora da trincheira se expõe ao perigo, enquanto quem os ataca com drones kamikazes sofre menos perdas. As estatísticas apontam um aumento contínuo de equipamentos destruídos de ambos os lados. Porém, esse número é enganoso, pois é necessário diferenciar entre equipamentos militares e civis. Em geral, os russos deixaram de enviar colunas de blindados diariamente, pois o método falhou e o estoque quase se esgotou, impossibilitando manter tantas perdas. Por exemplo, neste vídeo, enviam 28 motos para só 3 veículos de combate de infantaria, sem tanques. Por isso, hoje há 4 vezes menos perdas materiais russas do que há um ano. As estatísticas vêm do site Warspotting. A redução nas perdas materiais não se deve à eficiência dos russos, mas ao fato de não valorizarem a vida de seus soldados e por falta de equipamentos, enviando-os ao combate sem o material adequado. A segunda observação que podemos fazer aqui é a variedade dos equipamentos que são destruídos. No ano passado, você vê as diferentes cores. Na época, mais de 300 tanques e veículos de combate de infantaria foram destruídos. Nos últimos 3 meses de 2026, esse número caiu para 1/3. Agora, quase só restam veículos de transporte militar, que representam metade das perdas. Então, no total, desde 2022, a Rússia perdeu mais de 24 mil equipamentos militares. Só para aquilo que podemos catalogar em fontes abertas, e aqui, por exemplo, são imagens compartilhadas pelos próprios russos de suas próprias colunas, de blindados destruídos que estão passando enquanto se dirigem para a linha de frente, mas agora o ritmo das perdas do lado russo é de apenas algumas unidades por mês. Por outro lado, as perdas na logística russa estão aumentando. Por exemplo, aqui você tem as estatísticas da destruição de veículos logísticos e caminhões de combustível, com agora 2.500 destruições a cada semana e uma curva quase exponencial. Vou explicar isso para vocês daqui a pouco, porque é realmente um objetivo estratégico por parte da Ucrânia. E na Ucrânia, acontece o contrário com as perdas materiais, pois estão na defesa há quase 3 anos. Seus métodos pouco mudaram e as perdas seguem estáveis, cerca de 7 equipamentos militares perdidos por dia. E essas perdas são amplamente compensadas pela chegada de equipamentos que continuam recebendo de seus aliados e pela produção local, que hoje é cada vez maior. E então, estatisticamente, o índice fica desfavorável. Pela primeira vez, há mais equipamentos ucranianos destruídos do que russos. Essa estatística é enganosa, usada pela propaganda russa para aparentar domínio e sugerir que os ucranianos perdem mais equipamentos. Não, é só que os russos estão perdendo vidas em vez de equipamentos, simplesmente porque hoje eles têm mais. Agora, se a gente fizer um panorama da linha de frente, começando pela Zona Sul, há 2 fatores que vão ser realmente importantes. Primeiro, o esforço ucraniano na destruição da defesa aérea russa está dando frutos, com um aumento na destruição dos sistemas, os Pantsir, os S-300, os S-400, os Buk, em toda a linha de frente. Há realmente muitos que até foram geolocalizados, como você pode ver neste mapa. E ao mesmo tempo em que esses sistemas estão sendo cada vez mais destruídos na linha de frente, a Rússia os retira da linha de frente para proteger suas cidades, que estão sendo atacadas com cada vez mais frequência. Assim, a linha de frente está cada vez mais aberta ao uso de drones, mísseis de cruzeiro, helicópteros e até caças ucranianos, que conseguem se aproximar mais das linhas russas para bombardeá-las. Temos muitos drones ucranianos de longo alcance, auxiliados pelo Starlink e por formas de contornar a guerra eletrônica russa, permitindo ataques com retorno de vídeo cada vez mais comuns na linha de frente. Por exemplo, aqui estamos na cidade de Mariupol, que fica a 160 quilômetros da linha de frente, e você pode ver a qualidade do retorno de vídeo, assim como o estado da cidade, aliás. Assim, os ucranianos conseguem patrulhar toda a frente sul, com um objetivo claro, que é cortar a logística para as zonas ocupadas de Zaporizhia, Kherson e o Oblast de Dnipro.
Mas também o objetivo é isolar totalmente a Crimeia. E nessa região é relativamente mais simples, pois toda a linha de frente russa depende disso. Há apenas uma grande rodovia e uma linha férrea, e então nessa linha férrea, bem, as locomotivas e os trens são atacados regularmente, e na rodovia há tantos ataques que ela agora é apelidada pelos russos de Rodovia da Morte. Ucranianos compartilham mais de 40 provas diárias de destruição de caminhões, somando mais de 800 ataques bem-sucedidos à logística russa na região em 2 meses. Os motoristas não querem mais fazer esses trajetos, causando queda de 70% no tráfego de caminhões na via. E você pode até perceber que, mesmo quando os ucranianos usam simples drones kamikazes FPV, o retorno de vídeo é absolutamente perfeito para os pilotos ucranianos, mesmo em veículos que possuem bloqueadores, como nessas imagens, o que, mais uma vez, prova a eficácia das capacidades ucranianas de resiliência e resistência à guerra eletrônica. Eles não podem usar drones com fibra óptica na área, mas a maioria dos ataques é feita com pequenos aviões, como mostram as imagens. Ao mesmo tempo, os ucranianos atacarão diretamente os eixos logísticos, não só os caminhões. Uma grande parte das pontes nos eixos secundários foi destruída. Com bombardeios ucranianos cada vez mais intensos, usando drones pesados, mísseis e bombas planadoras que atingem alvos mais distantes, a aviação ucraniana consegue atacar e se aproximar mais da linha de frente. E os russos tentam restabelecer o fluxo por navio, mas os ucranianos destroem regularmente os cargueiros no Mar Negro, assim como no Mar de Azov. E a última rota para abastecer essa frente sul? Bem, obviamente, era passar pela Crimeia. Só que a famosa ponte da Crimeia não pode ser utilizada a 100% porque foi danificada várias vezes. Como resultado, veículos mais pesados terão restrição e não poderão atravessar. Também há limitações para os caminhões que transportam combustível, que poderiam pegar fogo se fossem atingidos ou explodissem enquanto estivessem na ponte. E então, cada veículo que precisa passar é revistado por horas e horas, o que causa uma desaceleração significativa do fluxo. Aqui, por exemplo, você vê a fila para cruzar a ponte e sair da Crimeia, assim como a ferrovia que passa pela ponte da Crimeia. O tráfego teria caído de centenas para poucas dezenas de passagens diárias. Desde o ataque ucraniano com drones submarinos em junho de 2025, que teria enfraquecido a estrutura da ponte. Além disso, a linha férrea, que deveria abastecer o sul da Ucrânia ocupada, será destruída pelos ucranianos. O trem especial que faria reparos nos trilhos também foi destruído ao chegar na área. Como vocês viram, o objetivo ucraniano é cortar totalmente a Crimeia. Eles atacaram pontes, continuam destruindo até mesmo as pontes flutuantes que são instaladas. Eles atacam em seguida os veículos que passam por essas pontes flutuantes para que seja o mais difícil possível restaurá-las. É necessário usar veículos muito pesados para remover esses caminhões, o que dificulta cada vez mais o esforço dos russos na região. A tal ponto que eles tiveram que abandonar algumas áreas das quais eu falei para vocês, a península de Kimburn, onde eles estavam sendo atacados pelos ucranianos, que estavam do outro lado do rio Dnipro, sem conseguir responder. Na região de Kherson, russos seguem atacando, mas ucranianos afirmam que os disparos diminuíram, especialmente de artilharia, que tem logística mais cara. Os russos impuseram racionamento de combustível para civis e empresas, reduzindo até o serviço de ônibus para reservar combustível ao exército. E qual é a consequência de todos esses esforços ucranianos sobre a logística russa? Bem, é simplesmente que a Rússia não tem mais condições de realmente sustentar sua linha de frente. E é nessa região que os ucranianos conseguiram libertar até 400 quilômetros de território desde o início do ano, libertando 400 quilômetros quadrados no Oblast de Dnipro e mais 80 quilômetros no Oblast de Zaporíjia. O chefe do Estado-Maior do Exército Ucraniano anunciou a libertação de 600 quilômetros quadrados na região, mas, de acordo com as provas disponíveis em fontes abertas, são 480 quilômetros quadrados desde o início do ano. Então, é preciso ser claro, os russos continuam tentando, apesar de tudo, continuam tentando fazer ofensivas em vez de se barricarem. Chegamos até a ver alguns ataques mecanizados na região, mas é claramente a zona em que eles estão mais em dificuldade e mais ao sul, na Crimeia ocupada. Lá, a Ucrânia ataca livremente todas as infraestruturas militares russas. Estradas estão bloqueadas e falta combustível. A população russa instalada lá desde 2014 agora tenta fugir. Também vale destacar que os drones Bayraktar TB2 seguem patrulhando o Mar Negro e destruindo barcos russos.
com uma frota russa, de qualquer forma, que está mais do que nunca confinada ao porto, onde tenta se manter protegida. Se olharmos para a frente leste, na região de Donetsk, que é o principal foco da Rússia, já que o objetivo estratégico deles é conseguir terminar de conquistar Donetsk para poder dizer que tomaram todo o Donbás. Como há continuidade territorial entre a Rússia e essa área da frente, é bem mais difícil para os ucranianos destruírem a logística, pois sempre existem estradas secundárias. Mesmo que os ucranianos visem a logística e os depósitos russos na região, tanto quanto possível, a linha de frente segue abastecida, permitindo que a Rússia mantenha a pressão, como na região de Pokrovsk, onde os ataques persistem, com soldados que são enviados em pequenos grupos, mas que são recebidos por drones FPV. E só neste vídeo, por exemplo, de 9 de maio, há 122 russos que são mortos dessa maneira. Os ucranianos criaram diversos robôs terrestres para várias missões, porque a Ucrânia quer trocar um quarto dos soldados da linha de frente por robôs. Estamos falando de dezenas de milhares, incluindo robôs terrestres, robôs suicidas pesados, como este que leva 300 kg de explosivos até abrigos russos para eliminar todos os ocupantes do prédio. Obviamente, ambientes que não são acessíveis com os drones FPV tradicionais. Mas de qualquer forma, e apesar das perdas, os russos avançam por pequenas infiltrações sucessivas. Porque, de novo, eles não conseguem fazer grandes assaltos mecanizados nem romper a linha de frente. E eles continuam avançando, mesmo que esses sejam os avanços mais lentos dos últimos 3 anos. 3 anos, principalmente, porque os ucranianos ganharam vantagem no campo dos drones desde fevereiro, tanto em volume quanto em qualidade técnica, e a principal vantagem da Rússia continua sendo suas bombas planadoras. Aqui, por exemplo, há um mapa de Clermont-Ferrand, mas, de modo geral, a eficácia dessas bombas é reduzida com a generalização da guerra eletrônica, de modo que observamos uma redução na precisão dessas bombas planadoras russas. Eles ainda lançam muitas bombas, algumas delas devem acertar o alvo. Aqui você vê imagens dessas bombas caindo em campos ou árvores, em vez de atingir posições ucranianas ou prédios-alvo. O curioso é que russos compartilham essas imagens. Os ucranianos também estão avançando no uso de bombas planadoras. Até agora, eles usavam JDM americanas e A2M francesas, mas agora também estão começando a passar para a industrialização em massa de suas próprias bombas planadoras nacionais. E então, a gente imagina que, com o tempo, eles vão se tornar cada vez mais eficazes também nesse campo. Mesmo que os russos, em termos de quantidade, realmente estejam muito à frente. Milhares de bombas são lançadas por mês. Mesmo assim, nos oblasts de Donetsk e na frente de Lugansk, as cidades fortaleza seguem atrasando os russos, como Chassiv Yar, que era a cidade logo depois de Bakhmut, de Yampil, onde estive no verão de 2024, ou então de Kupiansk, que já foi libertada 2 vezes. Essas cidades têm a queda anunciada há mais de 2 anos. Aqui, por exemplo, estão as ruínas de Chassiv Yar. É preciso ser claro, elas podem cair em 1 mês ou em 1 ano. Quando caem, os russos avançam mais rápido. Por exemplo, se olharmos para 100 km para frente de Pokrovsk, a cidade caiu em fevereiro passado e, mesmo assim, os russos avançaram apenas 4 km além dela. Não pensem que há um colapso que vai abrir caminho para um avanço repentino. A linha de frente é sólida e tem defesas muito eficazes na retaguarda. Aqui estão algumas imagens. A próxima cidade em risco, em Donetsk, provavelmente Konstantinivka, que está passando para uma zona cinzenta, como outras conquistas russas desde 2023. Eles vão conquistar simplesmente um monte de ruínas esvaziadas de seus habitantes por um custo humano que vai ser exorbitante. Não devemos nos impressionar com anúncios, narrativas ou storytelling russos, como se estivessem avançando. Porque todos os dias eles anunciam a tomada de uma vila sem importância, ou até mesmo totalmente secundária. Na verdade, eles anunciam e inventam vitórias que nem existem. Eles anunciaram a captura de uma cidade no Oblast de Kharkiv, mas a análise das imagens provou que o que vocês veem, na verdade, cidade a mais de 8 quilômetros da linha de frente, conquistada há anos. Por isso, é preciso se distanciar do que a Rússia afirma. Eles mentem diariamente e avançam no ritmo mais lento, em mais de 3 anos, apenas alguns quilômetros quadrados por mês, o que é muito pouco. Ainda assim, continuam avançando, e eles vão usar cada cidade e vila que estão tomando para fazer anúncios. Eles sempre dizem que a vitória é iminente e que devemos parar de apoiar os ucranianos, mas essa narrativa está cada vez menos eficaz. Então,
Para concluir sobre o objetivo estratégico russo de conquistar toda a região de Donbass, é preciso saber que de 2022 até o final de 2025, a Rússia conquistou 12.908 km² no Oblast de Donetsk. Mas esse ritmo está diminuindo gradualmente, e sabendo que nos primeiros 6 meses do ano, os russos avançaram menos de 500 km², nas estimativas mais otimistas para eles. Sabendo que restam 4.000 km² de Donetsk, da região de Donetsk, que ainda está livre com as principais cidades, como Sloviansk e Kramatorsk. A gente sabe muito bem que ainda serão necessários anos e anos de esforço, e que, de qualquer forma, estruturalmente, a velocidade deles está diminuindo e eles estão enfrentando defesas cada vez mais sólidas. Então, eles simplesmente não podem esperar anos nesse ritmo para conseguir alcançar o único objetivo estratégico deles, que era conquistar o Donbass. Então, hoje, simplesmente é preciso esperar que os russos abram os olhos para a própria incapacidade. Há outro domínio fundamental. Após os ataques à logística, a guerra de longa distância, onde os ucranianos têm tido vantagem desde fevereiro. Os russos lançam entre 5 e 8 mil drones de longo alcance por mês, mas houve queda em junho, enquanto a produção ucraniana segue crescendo, com 9 mil disparos confirmados em maio e 11 mil no mês de junho, ou seja, agora são 350. Disparos de longo alcance por dia, com verdadeiros ataques em enxame, como vemos nessas imagens. Esses números são coerentes com as estimativas russas, que anunciaram a interceptação de 9 mil drones ucranianos de longo alcance em maio. E, grosso modo, a Ucrânia dispara mais do que a Rússia desde o mês de fevereiro, então agora será preciso ver se a queda russa é estrutural. Por exemplo, se fizeram obras em uma fábrica e depois isso vai voltar a crescer mais rápido, ou se é conjuntural, por exemplo, se fábricas de abastecimento foram destruídas. Ou que, como não conseguem mais recuperar tecnologias do Ocidente por meios indiretos, como faziam via Emirados Árabes Unidos, que ficaram insatisfeitos ao ver peças de reposição ajudando a Rússia a burlar sanções e depois usadas em drones iranianos que atacaram seu território. E então, há certos canais para burlar as sanções que se fecharam para os russos, o que obviamente torna o abastecimento mais difícil, porque é preciso dizer, ainda hoje, nos mísseis Kh-Katistan, que são lançados pela Rússia, que foram produzidos em 2026, ainda há mais de 200 componentes de origem ocidental. São Turquia, Emirados e Cazaquistão que ajudam a Rússia a burlar as sanções. Então, quanto menos países fecharem os olhos para essa burla às sanções, mais dificuldades a Rússia terá para produzir. E eu acho que agora estamos chegando a um ponto de virada. E então, temos uma vantagem quádrupla para os ucranianos nessa guerra de longa distância. Primeiro, com os volumes. Acabei de dizer, eles disparam mais do que os russos. Depois, os ucranianos têm um melhor custo por acerto, porque os russos não possuem interceptadores tão eficazes quanto os desenvolvidos pelos ucranianos. Na verdade, ninguém no mundo tem um sistema tão eficiente quanto o deles. Por isso sofremos perdas no Oriente Médio. Americanos e aliados no Golfo não conseguiram interceptar os Shahed iranianos. Foram os ucranianos que estiveram lá para ajudar esses países a se defender. Da mesma forma, os países do Golfo não sabiam se proteger dos Shahed iranianos. Da mesma forma, os russos não sabem se defender contra os drones ucranianos de longo alcance. E além disso, agora descobrimos que alguns mísseis de defesa aérea russos simplesmente são incapazes de distinguir entre um incêndio no solo e um drone voando. Então, por exemplo, isso é uma grande explosão em Moscou. Na verdade, foi um míssil de defesa aérea russo que foi lançado na horizontal que atingiu esse silo para fazê-lo explodir. E é aí que entendemos a importância de ter sistemas manpads que combinam sensores infravermelhos e sensores ultravioleta. Com processamento digital do sinal, é possível identificar se é algo que está em movimento, como um vetor, helicóptero ou drone. Ao invés de sistemas simples como os russos, que detectam calor, se aproximam e não conseguem se defender, não dá para reclamar quando já há incêndios ao redor deles. Isso explica a diferença em relação aos Stingards americanos de nova geração ou aos Mistral franceses, que conseguem acertar o alvo sistematicamente. Os sistemas deles, inclusive o famoso S-400, são altamente falhos. As imagens mostram um S-400, então, o sistema mais caro e supostamente mais eficaz do exército russo, que tenta interceptar os vetores lançados contra ele e falha. Ou então, os Pantsir, que não conseguem parar os drones ucranianos mesmo estando posicionados ao redor de Moscou. Aqui você vê o mapa das posições que cercam a cidade de Moscou desse jeito.
Mesmo com 3 níveis de proteção, mais drones ucranianos conseguem atravessar e chegar ao centro de Moscou. E depois, a terceira? A terceira vantagem para os ucranianos nessa guerra de longa distância é a variedade cada vez maior de sistemas de que eles podem dispor. Primeiro, eles possuem drones e mísseis de longo alcance que podem ser fabricados em larga escala, pois não dependem de componentes críticos, ao contrário dos sistemas russos, ou dos nossos, porque usam sistemas mais simples e leves. Essa é a guerra moderna, como já descrevi para vocês no vídeo da minha visita. As fábricas da empresa Firepoint, que produz principalmente esses famosos drones FP1 e também o míssil de cruzeiro Flamingo. Mas além disso, vocês têm os novos sistemas que estão chegando. Mísseis de cruzeiro americanos lançados por aeronaves. Novos drones, que podem alcançar até 3.500 km de alcance e, obviamente, a chegada dos mísseis balísticos FP-9, que podem transportar várias centenas de quilos a mais de 800 km de distância e que ainda chegam a 5.000 km. Se os russos já têm dificuldade para interceptar pequenos drones, imagina mísseis balísticos. Acho que será ainda mais difícil para eles. E outro elemento importante também é ver o quanto os ucranianos foram eficazes em atingir todos os meios de produção russos de mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e drones. Por exemplo, esta é a fábrica de semicondutores de Voronezh, destruída em 22 de junho. Outro exemplo, 2 mísseis Flamingo vão atingir sucessivamente a fábrica de armamentos de Volgogrado. Zombavam do tamanho deles, dizendo que eram grandes e fáceis de interceptar. O fato é que vemos como ele acerta o alvo, inclusive contra essa fábrica de mísseis balísticos. Vale lembrar que mísseis de grande porte, como de cruzeiro ou balísticos, são essenciais para atingir algumas infraestruturas russas. Porque quando você tem radares, aeronaves, coisas que são leves, que estão ao ar livre, aí você pode usar drones, especialmente em refinarias, mas por outro lado, para atingir prédios de alvenaria, aí é preciso mísseis de cruzeiro, e é por isso que essa complementaridade entre os diferentes vetores é totalmente adequada. Para destruir pontes ou atingir infraestruturas desprotegidas, é preciso usar equipamentos mais pesados. E aí, os ucranianos têm o seu ecossistema, que é gigantesco, muito mais eficiente, mais uma vez, porque até mesmo os ucranianos já tinham empresas históricas, como o Antonov e tudo mais. São pequenas empresas modernas que fornecem essa quantidade de forma mais eficiente. Já os russos ficaram presos aos métodos tradicionais como nós, com produções que ainda não ganharam escala, mesmo que produzam claramente muito mais do que nós, eles ainda não fizeram essa transição. Eles não realizaram revoluções industriais como os ucranianos nos últimos 4 anos. Depois, há o quarto elemento de superioridade ucraniana no campo da guerra de longa distância. É simplesmente a tipologia dos alvos. Os russos têm verdadeiras catedrais industriais gigantescas, conhecidas por todos, com fotos de satélite que permitem vê-las. E então, quando uma delas finalmente é destruída, o abastecimento vai parar, enquanto os ucranianos, obrigados e forçados desde 2022, eles desenvolveram sua indústria de defesa ultra-resiliente com dezenas de pequenas fábricas microscópicas, cada uma delas totalmente independente, sem depender umas das outras. Mesmo que os russos atinjam uma ou duas, como ocorreu com os drones General Sherry, que tiveram uma fábrica atingida, bem, 90% da produção continuava absolutamente normal. Quando os russos tiveram sua fábrica de fibras ópticas destruída, passaram a depender totalmente dos chineses, que então triplicaram os preços. Remeto vocês a este mapa, onde podem ver os locais afetados na Rússia, com uma conta francófona dedicada diretamente aos ataques ucranianos, comprovados e bem-sucedidos em profundidade no território russo. Então, por outro lado, no que diz respeito à defesa aérea ucraniana e, portanto, aos ataques russos, a defesa ucraniana é muito eficaz. Certamente hoje é a melhor do mundo. Eles interceptam 90% dos Shahed e 90% dos mísseis de cruzeiro, combinando seus diferentes métodos. Os Shahed, por exemplo, são abatidos com pequenos drones interceptores. Eu falo sobre isso há muito tempo. Lá, por exemplo, você vê uma interceptação de fora. Agora, também existem interceptações feitas com drones que são 100% autônomos com inteligência artificial. Depois, do lado dos mísseis de cruzeiro, obviamente. Eles os destroem com canhões, com caças, ou então com manpads ou foguetes guiados a laser, que permitem destruí-los a um custo menor. E mesmo se considerarmos que 90% de interceptações é muito bom, isso ainda significa que quando 6.000 drones russos são lançados, se 10% passam, ainda são 600, que vão atingir seus alvos.
Então, os ucranianos são muito bons, mas ainda não é suficiente. E a verdadeira dificuldade deles é, obviamente, contra os mísseis hipersônicos, tipo Kinzhal, Zircon, etc. Ou então com os mísseis balísticos, que chegam muito, muito rápido, muito, muito alto. Para esses dois tipos de vetores, os russos passam praticamente como faca quente na manteiga. Alguns pontos são protegidos. Aqui, você vê um míssil Patriot interceptando um míssil balístico russo. Quando damos os equipamentos certos, os ucranianos conseguem se proteger, mas não fornecemos o suficiente para interceptar todos os vetores. Tecnicamente, poderíamos fazer isso abatendo uma parte significativa deles, já que os russos pararam de atacar infraestruturas militares, para se concentrarem mais em alvos ideológicos, igrejas, locais de poder que não têm nenhum interesse militar. O fato das estações de tratamento de Kiev estarem disfuncionais não alterou a situação na linha de frente, então trata-se mesmo de uma guerra terrorista contra a população ucraniana. Então, agora, vamos adotar uma visão estratégica e olhar o quadro geral. Hoje, o clima é muito positivo em relação à Ucrânia, mas não devemos nos empolgar. Sim, estamos em um momento muito positivo, mas estamos principalmente vendo o resultado de todos esses esforços. A combinação desses três elementos que já mencionei no canal agora mostra resultados operacionais. Repito, a guerra não será vencida no campo de batalha. Os russos não conquistarão o Donbass e os ucranianos não conseguirão libertar seu território em grande escala. Não vejo o exército russo desmoronar. Apesar das dificuldades e sofrimentos, mesmo liberando 400 km² na linha de frente, nada realmente muda. As brechas em Trest ainda são muito pequenas. Desejo que os ucranianos libertem seu território, mas não vejo como poderiam retomar todo o sul, pois quando os russos optarem por se fortificar em vez de atacar e morrer inutilmente, bem, os ucranianos não conseguirão retomar território, embora ainda tenham força de manobra capaz de surpreender estrategicamente em algumas áreas. No geral, não devemos pensar que eles possam libertar totalmente ou cortar por completo os eixos logísticos do sul. Acho que isso está fora de alcance hoje. Os ucranianos têm 4 objetivos estratégicos principais. O primeiro, já alcançado, é impedir o avanço russo. Depois, a indústria de defesa russa já começa a não conseguir fornecer os equipamentos necessários ao exército em vários setores. Depois, que a economia russa não consiga mais sustentar esse esforço de guerra. É preciso ser claro, se Trump não tivesse atacado o Irã e o petróleo não tivesse dobrado de preço, a Rússia não teria tido esse fôlego. E teríamos chegado muito mais rápido a um momento em que, economicamente, a Rússia não conseguiria mais se manter. E o quarto elemento é o moral da população. A opinião russa, que hoje vê que há dificuldades, sofre restrições, enfrenta falta de combustível em todo o país. E que, inevitavelmente, percebe que não adianta continuar assim, sofrendo desse jeito, tendo tantas perdas para nem sequer conseguir avançar. Quando a Rússia não avança no território ucraniano, sofre perdas e sua economia está entrando em colapso, com a destruição diária de infraestruturas pesadas e críticas, terminais de gás, terminais de petróleo, refinarias e grandes fábricas. As pessoas precisam perceber isso em algum momento. O objetivo é obrigar Putin a abrir os olhos. Ou ele negocia e faz a paz agora, ou ele espera. E vai ser ainda pior. E ele estará em uma posição ainda pior para se sentar à mesa de negociações. Então, é uma corrida contra o tempo. Os ucranianos precisam conseguir um cessar-fogo, uma paz antes do próximo inverno, para evitar passar por um quinto inverno, no frio e no sofrimento. E é por isso que hoje eles estão acelerando em todas as direções e o colapso da logística, como estamos vendo, vai se acelerar. No sul, os ataques em profundidade. As sanções semelhantes às da Ucrânia vão se intensificar, como mostram todos os indicadores e vídeos que ainda surgirão. Prometi isso várias vezes a vocês, e os responsáveis pelos ataques de longa distância me confirmam que aumentam cada vez mais. Eles estão realmente aprimorando suas habilidades nessa área. Todos os elementos estão reunidos hoje para finalmente alcançarmos cessar-fogo e paz na Ucrânia. Donald Trump agora apoia os ucranianos, o que é uma grande mudança em relação a alguns meses atrás, e ele mesmo diz que os ucranianos precisam ser capazes de atacar mais para forçar a Rússia a voltar à mesa de negociações. Então, hoje, todo mundo está alinhado, só falta convencer Putin e sabemos muito bem que essa é a reta final. Também quero agradecer a vocês pela presença e pelas doações. Vocês sabem que tudo o que fizeram hoje continua. Permitindo abastecer a brigada e comprar equipamentos. Especialmente, a Brigada Rubish recebe todo mês um Baba Yaga.
Com a arrecadação da equipe Berlioz e a ajuda de vocês, dezenas de veículos foram comprados. Proteções individuais para os combatentes, sistemas térmicos, sistemas elétricos e do lado dos civis para salvar vidas. Agora, ao 13º Stavnet, container medicalizado entregue graças às suas doações, em parceria com a associação Agir Ensemble pour l'Ukraine. Temos veículos e ambulâncias, algumas entregues pessoalmente por mim. Suas doações seguem chegando e salvando vidas. É isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. De qualquer forma, no próximo trimestre, espero que possamos dizer que estamos nos aproximando da paz. Nos vemos em setembro ou outubro para isso. Até muito em breve.